Neste vídeo apresentamos a íntegra do livro do Tao, o Tao Te Ching, que é uma obra fundamental da filosofia oriental que descreve o Tao, a origem inefável e invisível que sustenta a ordem natural de todo o universo. Saudações a todos aqueles que sentem a urgência da busca incessante e todos aqueles que já possuem compreensão racional e filosófica. Pois chegou a hora de nós, humanos, decidirmos o destino que nossa espécie está destinada a ser. O livro expressado por Lao Tzu estrutura-se em breves capítulos que exploram o equilíbrio entre opostos e a mente do observador. Vamos íntegra dos escritos. Capítulo 1. O Tao, o caminho, que pode ser falado não é o Tao constante. O nome que pode ser nomeado não é um nome constante. O inominável é a origem do céu e da terra. O nomeado é a mãe de todas as coisas. Assim, o vazio constante permite observar a verdadeira essência. O ser constante permite ver as manifestações externas. Estes dois vêm emparelhados da mesma origem, mas quando a essência se manifesta, ela tem um nome diferente. Esta mesma origem é chamada de o mistério profundo. Capítulo 2. Tão profundo quanto o mistério pode ser, ele é o portal para a essência de toda a vida. Assim que a beleza é conhecida pelo mundo como bela, ela se torna feia. Assim que a virtude é conhecida como algo bom, ela se torna má. Portanto, ser e não ser dão à luz um ao outro. Difícil e fácil se completam, longo e curto se formam, alto e baixo se distinguem, som e tom se harmonizam, antes e depois seguem um ao outro como uma sequência. Percebendo isso, o santo atua sem esforço, de acordo com o caminho natural, sem desejo pessoal, e pratica o ensinamento sem palavras através de suas ações. Capítulo 3. O santo inspira a vitalidade de todas as vidas, sem retê-la. Ele nutre todos os seres sem desejo de tomar posse. Ele dedica toda a sua energia, mas não tem intenção de se apegar ao mérito. Quando o sucesso é alcançado, ele não busca reconhecimento, porque ele não reivindica o crédito, portanto, não o perderá. Ao não adorar o digno, as pessoas não cairão em disputa. Ao não valorizar objetos difíceis de obter, as pessoas não se tornarão ladrões. Capítulo 4. Ao não ver os desejos de luxúria, o coração de alguém não será confundido. Portanto, o governo do santo é esvaziar a mente, substanciar a virtude, enfraquecer a ambição mundana e fortalecer a essência. Ele permite que as pessoas sejam inocentes do conhecimento e desejo mundano e impede que os espertos causem problemas com suas inteligências. Age naturalmente sem desejo, então tudo será realizado em sua ordem natural. O Tao, o caminho, pode ser infundido na natureza e colocado em uso sem ser exaurido. É tão profundo e sutil como um abismo que é a origem de todas as coisas. É completo e perfeito como um todo, que pode arredondar arestas afiadas, resolver confusão, harmonizar-se com a glória, agir em unidade com a humildade. O Tao é tão profundo e, no entanto, invisível, existe em todo e qualquer lugar. Eu não sei de quem ele é filho. Ele existia antes do céu e da terra. Capítulo 5. A natureza nutre todas as coisas com a plenitude da virtude completa. Ela mostra a maior e perfeita bondade ao dar vida para deixar todas as coisas crescerem e realizá-las com a pressa da colheita. Portanto, de acordo com o costume antigo, a natureza pode parecer cruel ao considerar todos os seres como um cão de palha tradicional para sacrifício. E da mesma forma com um santo, ele pode parecer cruel ao considerar as pessoas como um cão de palha tradicional para sacrifício. O espaço entre o céu e a terra é como os foles, parece vazio, mas fornece um suprimento que nunca falha. Quanto mais se move, mais produz. Muitas palavras levam à exaustão. É melhor centrar-se na verdadeira essência interior. Capítulo 6. O espírito do vale é imortal. É chamado de natureza mística. O portal da natureza mística é considerado a raiz do universo. É eterno e não pode ser consumido. Capítulo 7. O céu é eterno e a terra é duradoura. A razão pela qual eles são eternos é porque não existem para si mesmos. Por isso, são longevos. Assim, embora o santo se coloque em último lugar, encontra-se na liderança. Embora ele não seja preocupado consigo mesmo, encontra-se realizado. É porque ele não está focado em interesses próprios e, portanto, pode cumprir sua verdadeira natureza. Capítulo 8. Uma pessoa de grande virtude é como a água que flui. A água beneficia todas as coisas e não contende com elas. Ela se coloca em um lugar onde ninguém deseja estar e, assim, está mais próxima do Tao. Uma pessoa virtuosa
é como a água que se adapta ao lugar perfeito. Sua mente é como a água profunda que é calma e pacífica. Seu coração é bondoso como a água que beneficia a todos. Suas palavras são sinceras, como o fluxo constante da água. Seu governo é natural, sem desejo, o que é como a suavidade da água que penetra através de rochas duras. Seu trabalho é de talento como o livre fluxo da água. Seu movimento é de tempo certo como a água que flui suavemente. Uma pessoa virtuosa nunca força seu caminho e, portanto, não cometerá falhas. Capítulo 9. Aqueles que se orgulham excessivamente da riqueza são como a água transbordante que causará danos. É melhor restringir-se cedo. Aqueles que não estão contentes com a fama são como polir o fio de uma faca. Quanto mais afiado fica, mais fácil é quebrar. Riqueza e tesouros não passam de ilusões que não se pode possuir. Aqueles que são arrogantes com sua riqueza e fama atrairão culpa sobre si mesmos. A natureza tal ensina a recuar após o sucesso e a não se apegar ao crédito. Capítulo 10. Pode-se unir o corpo e o espírito como um e abraçar a unidade sem se afastar do grande tal? Pode-se alcançar a harmonia com tal suavidade, segurando o verdadeiro espírito interior como se fosse a inocência de um bebê? Pode-se libertar-se do conhecimento mundano e limpar a mente para que nenhuma falha seja cometida? Pode um governante amar seu povo governando com o caminho natural, sem intenção pessoal? Pode o portal místico para toda a essência da vida ser aberto ou fechado, sem a virtude da natureza misteriosa? Pode-se ganhar a percepção da natureza e tornar-se uma pessoa sábia sem o esforço da ação? A natureza misteriosa cria e nutre todas as coisas sem o desejo de possuí-las. Ela atua com todos os esforços sem reivindicar crédito. Ela floresce todos os seres sem a intenção de assumir o controle. Tal é o Mystic Tea, ou virtude mística. Capítulo 11. 30 raios se unem em torno de um cubo para formar uma roda. É a presença do espaço vazio que dá a função de um veículo. O barro é moldado em um vaso. É o espaço vazio que dá a função de um vaso. Portas e janelas são cinzeladas para fazer um quarto. É o espaço vazio no quarto que dá a sua função. Portanto, algo substancial pode ser benéfico, enquanto o vazio do vácuo é o que pode ser utilizado. Capítulo 12. As 5 cores podem cegar os olhos de alguém. Os 5 tons podem ensurdecer os ouvidos de alguém. Os 5 sabores podem entorpecer as papilas gustativas de alguém. A busca de prazeres pode transtornar a mente de alguém. Os objetos de valor difíceis de obter podem distorcer o comportamento de alguém. Portanto, um santo cultiva-se com virtudes e não se entrega a prazeres sensoriais. Ele rejeita essas tentações externas e escolhe esta natureza verdadeira. Capítulo 13. Honra e desonra podem surpreender uma pessoa. A maior angústia reside no corpo físico de alguém. O que significa dizer que honra e desonra podem surpreender alguém? A honra é inferior, porque aquele que ganha o favor tem medo de perdê-lo, e aquele que perde o favor fica assustado com a angústia. Este é o significado de honra e desonra podem surpreender alguém. O que significa dizer que a maior angústia reside no corpo de alguém? Temos medo, porque nos preocupamos com o nosso eu físico. Se o corpo de alguém não existir, como pode alguém ter medo? Portanto, aquele que valoriza o mundo tanto quanto valoriza a si mesmo pode ser confiado com o governo do mundo. Aquele que ama o mundo tanto quanto ama a si mesmo pode ser confiado com a orientação do mundo. Capítulo 14. O que não pode ser visto é chamado de invisível. O que não pode ser ouvido é chamado de inaudível. O que não pode ser tocado é chamado de intangível. Estes 3 não podem ser examinados e compreendidos, e, portanto, são misturados como um. Esta unidade não é muito mais brilhante no céu, assim como não é muito mais opaca na terra. Não é mais gloriosa em um santo, como não é mais tênue em uma pessoa comum. É eterna e não pode ser nomeada. É o vazio original do não ser. Esta unidade é o tal que é invisível e sem forma. Pode ser considerada vaga e intangível. Quando a unidade tal vem à frente, sua frente não pode ser vista. Quando se tenta segui-lo, não se pode ver sua retaguarda. Ao permanecer com o tal original, pode-se dominar a presença. Aquele que conhece esta origem conhecerá o ensinamento e o princípio do grande tal. Capítulo 15. Os antigos cultivadores do tal eram sutis e misteriosos. Eles eram de uma profundidade incomensurável. Como eram sutis demais para serem conhecidos, relutantemente foram descritos como cautelosos,
como se atravessassem um rio gelado, hesitantes, como se temessem o entorno, reverentes, como um convidado honrado, dispersos, como o gelo do inverno que começa a derreter na primavera, simples e sinceros, como uma virgem genuína, de mente aberta, como um vale vazio, harmonizados, como a água turva. Como se pode transformar a água turva em clareza? Uma pessoa do tal manteria a paz para alcançar a pureza da mente, e, portanto, não será perturbada pelos desejos mundanos. Depois de alcançar a pureza da mente, como se pode deixá-la ser eterna? Uma pessoa do tal se unificaria e se harmonizaria com todos os seres, o que levaria à eternidade. Aqueles que seguem este tal não se entregarão ao desejo da ganância. É por causa desta humildade que se permite abraçar a unidade original, o grande tal. Capítulo 16. O ser humano deve alcançar o vazio supremo e manter a calma com sinceridade para observar o crescimento e o florescimento de todos os seres. É desta forma que se pode entender a lei da natureza. Todas as coisas e seres eventualmente retornarão à fonte original. Isso é chamado de paz. Paz significa retornar à natureza original de alguém. Esta natureza original é a lei eterna. Conhecer a lei da natureza é ser iluminado. Aquele que ignora a lei da natureza agirá de forma imprudente e, assim, atrairá infortúnio. Conhecer a lei constante da natureza é ser generoso. Sendo generoso, alguém é imparcial. Sendo imparcial, alguém é o soberano. Soberano é a própria natureza. Natureza é tal. Tal é eterno. Quando o corpo físico de alguém morre, o tal ainda perdura por muito tempo. Capítulo 17. No início da humanidade antiga, o tal existia na verdadeira natureza de alguém. Os homens possuíam-no sem saber. Um então age com virtude e honra, o que é inferior ao tal. O menos superior é agir com medo. E o menos superior de todos é agir com desonra. Isso ocorre porque alguém não tem fé suficiente e, portanto, não tem confiança. A natureza do tal é distinguida pelo ensinamento sem palavras com o ato natural de virtude sem ação. Como tal, as pessoas agiriam sem esforço e se harmonizariam com a natureza tal. Capítulo 18. Quando o grande tal declina, surgirão a virtude da humanidade e a retidão. Quando o conhecimento e a inteligência aparecem, surgirá a grande hipocrisia. Quando as 6 várias relações familiares não estão em harmonia, surgirão a piedade filial e a compaixão. Quando um país está em caos, surgirão os oficiais leais. Capítulo 19. Transcender o ensinamento do santo e ocultar a própria sabedoria para uso potencial beneficiará as pessoas 100 vezes mais. Estender a bondade ao seu máximo e então polir para refinar a própria retidão ajudará as pessoas a recuperar a piedade filial e a compaixão. Empregar a própria sutil natureza verdadeira com requinte e estender o benefício pessoal para compartilhar com os outros eliminará ladrões e assaltantes. Estas 3 declarações são aparentemente superficiais e não suficientes para expressar o caminho natural do grande tal. Portanto, eis o que as pessoas devem fazer: retornar ao seu eu verdadeiro original e abraçar a pura unidade. Refrear o egoísmo e diminuir os desejos mundanos. Capítulo 20. A iluminação do tal absoluto pode libertar uma pessoa de preocupações e tristeza. Quão grande é a diferença entre uma resposta respeitosa e uma resposta irritada. Quão grande é a diferença entre o bem e o mal. O que as pessoas naturalmente temem, deve-se também temer. O desejo sem fim de alguém pode resultar na negligência da verdadeira natureza da vida. As pessoas gostam de buscar excitação como se estivessem subindo ao terraço na primavera e celebrando um banquete sacrificial. Mas eu sozinho permaneço quieto e calmo como um bebê que é puro e inocente. E eu sozinho parecia estar perdido como alguém que não tem para onde ir. Todas as pessoas têm um excedente, mas eu sozinho era simples e deixado de fora como um tolo. As pessoas pareciam brilhantes e astutas, enquanto eu parecia tolo. As pessoas gostam de disputar, enquanto eu sozinho permaneço quieto. Eu sou calmo e pacífico como o oceano sem limites. Eu sou de coração aberto e livre como o vento soprando alto acima do céu, sem impedimentos. Todos pensam em si mesmos como capazes e excepcionais, enquanto eu parecia ignorante. Eu sou o único a ser diferente dos outros, pois valorizo altamente o grande tal e ajo alegremente de acordo com ele. Capítulo 21. Um homem de grande virtude é aquele que segue o caminho natural do tal. Este tal é vago e intangível.
No entanto, no vago e vazio, a imagem, a substância. Dentro do profundo intangível, a essência. Esta essência é genuína. Nela reside a grande fé. Desde o começo do mundo, o Tao existe. Somente através dele é que se pode entender a origem de todos os seres. Como eu sei que esta é a verdadeira essência, é através deste caminho natural. Capítulo 22. Ceder é preservar o todo. Ser mal julgado é ser endireitado. Ser oco é ser preenchido. Ser castigado é ser renovado. Estar em necessidade é possuir. Ser abundante é ficar confuso. Portanto, o santo abraça a unidade como um padrão para o mundo. O sábio não é preconceituoso, portanto é iluminado. O sábio não é obstinado, portanto é excepcional. O sábio não se vangloria, portanto receberá o crédito. O sábio não louva seus próprios feitos, portanto pode durar muito. Porque o sábio não entra em conflito com os outros, o mundo não pode contender contra ele. Não é verdade o que dizem os antigos. Ceder é preservar o todo. Assim, a unidade será honrada para ele. Capítulo 23. Palavras que não podem ser ouvidas são naturais. Um vendaval não pode soprar durante toda a manhã. Uma tempestade de chuva não pode durar o dia inteiro. O que causou esses efeitos? O céu e a terra. Mesmo as ações da natureza não duram muito. Quanto mais pode o comportamento humano durar quando se afasta do Tao natural? Assim, aquele que segue o grande Tao, quando o Tao está presente, ele beneficiará o mundo com o Tao. Quando o Che está presente, ele beneficiará o mundo com o Che. Quando o Tao e o Che estão ambos perdidos, ele se identifica com as pessoas e as beneficia com a iluminação do ensinamento. Aquele que se identifica com o Tao fica feliz em estar com o Tao. Aquele que se identifica com o Te fica feliz em estar com o Te. Aquele que se identifica com a perda do Tao e do Te fica feliz em estar com o perdido. Se alguém não tem fé suficiente no Tao, como pode ajudar os outros a praticar com fé? Capítulo 24. Aquele que se levanta na ponta dos pés não consegue se manter firme. Aquele que caminha com passadas largas não pode viajar longe. Aquele que é obstinado não será iluminado. Aquele que é preconceituoso não será reconhecido. Aquele que se gaba de si mesmo não receberá crédito. Aquele que é arrogante não fará melhorias. Na visão do Tao, as pessoas que são egocêntricas são como o excesso de comida e ações redundantes na vida cotidiana. Todas as coisas as detestam. Portanto, uma pessoa do Tao não se conduzirá de tal maneira. Capítulo 25. Algo é formado no caos, que existia antes do céu e da terra. É quieto e profundo. Permanece sozinho e não se altera. Gira eternamente sem exaustão. É considerado a mãe de todos os seres. Eu não conheço seu nome, exceto para chamá-lo de Tao. Quando forçado a dar-lhe um nome, eu o chamaria de o Grande. O Grande é abrangente. Abrangente é infinito. Infinito é retornar à origem autossuficiente. Portanto, o Tao é grande, o céu é grande, a terra é grande, e assim é o verdadeiro Eu. Existem 4 grandezas no universo e o verdadeiro Eu é uma delas. O homem modela o caminho da terra, a terra modela o caminho do céu, o céu modela o caminho do Tao, o Tao modela o caminho da natureza. Capítulo 26. O pesado é o fundamento do leve. A tranquilidade é o mestre da agitação. Portanto, o santo sempre se conduz com a essência do Tao e nunca se afasta dele. Embora ele esteja cercado pelo esplendor da riqueza, ele permanece vivendo uma vida simples e comum. Como pode um governante governar uma nação sem imprudência se ele se entrega ao poder e ao desejo? Aquele que age de forma imprudente perderá a essência do Tao. Aquele que é agitado pela luxúria e desejos perderá sua verdadeira natureza. Capítulo 27. Boas ações não deixam sinais. Boas palavras não deixam falhas. Bom esquema não precisa de planos deliberados. Uma boa fechadura não usa ferrolhos, mas não pode ser aberta. Um bom nó não usa corda, mas não pode ser desfeito. Assim, um santo é sempre bondoso ao salvar outras pessoas e não rejeita ninguém. Ele é sempre bondoso ao salvar todas as coisas. E, portanto, nada é rejeitado. Esta é a verdadeira iluminação. Assim, uma pessoa bondosa é a professora da maldosa. Uma pessoa maldosa é uma lição para a bondosa aprender. Aquele que não valoriza seu professor e não gosta da lição valiosa, embora conhecedor, está de fato muito confuso. Esta é a essência fundamental. Capítulo 28. Conhecer o princípio masculino forte, mas permanecer pelo princípio feminino gentil, é como ser o vale do mundo onde todos os rios fluirão.
Isso é como toda virtude que se fundirá no sutil tal. Sendo um vale do mundo e não se afastando da verdadeira natureza, pode-se retornar à pureza original como um bebê. Quando se conhece o branco, que é esplendor, mas se segura no preto, que é humilde e baixo, pode-se ser um padrão do mundo. Sendo um padrão do mundo e não se desviando da verdadeira natureza, alguém é capaz de retornar ao vazio do tal. Conhecer o que é honra, mas permanecer pelo desonrado, é como um vale do mundo que é modesto e humilde. Sendo o vale do mundo, torna-se possível que a verdadeira virtude seja completa e suficiente, e, portanto, pode retornar à simplicidade. Quando a natureza da simplicidade se manifesta, ela resulta em vários vasos, e ao aplicar a pura simplicidade, um santo pode dominar todas as coisas. Assim, o grande tal é uma unidade unificada, que não pode ser separada. Capítulo 29. Aquele que deseja assumir o controle do mundo e agir sobre ele, eu posso ver que não terá sucesso. Pois o mundo é um vaso divino, não pode ser agido conforme o desejo de alguém. Aquele que age sobre ele falha. Aquele que se segura a ele perde. Portanto, algumas coisas avançam enquanto outras seguem atrás. Algumas tentam aquecer com ar exalado, enquanto outras tentam soprar frio. Algumas são fortes enquanto outras são fracas. Algumas são realizadas com sucesso, enquanto outras declinam e falham. Assim, o santo evita todos os extremos, a extravagância e o orgulho. Capítulo 30. Aquele que auxilia o governante com o princípio do tal, não usará a força das armas para conquistar o mundo, pois tais assuntos resultarão em causa e efeito. Onde quer que os exércitos toquem a terra, ela se transforma em um terreno baldio de espinhos e abrolhos. Depois que uma guerra é travada, anos ruins certamente se seguirão. Portanto, aquele que segue a verdadeira natureza entenderá o princípio de causa e efeito e não confiará na força da força. Ao conhecer o efeito, assim não se vangloriará. Ao conhecer o efeito, assim não se gabará. Ao conhecer o efeito, assim não se tornará arrogante. Ao conhecer o efeito, embora não e tenha escolha, ainda permanece com o princípio de causa e efeito e não resolve com a força. Quando as coisas atingem seu auge, começam a envelhecer e declinar. Esta é a vida que está diminuindo e não alcançará a essência suprema. Capítulo 31. Armas de guerra são instrumentos de desastre. Elas são rejeitadas por todos os seres. Assim, uma pessoa do tal não habitará nelas. De acordo com o antigo costume de Yin e Yang, um homem de virtude valoriza a esquerda, que é representada por Yang, e um homem de guerra valoriza a direita, que é representada por Yin. Armas são instrumentos do mal e não são valorizadas por um homem de virtude. Elas só são usadas como último recurso para alcançar a paz quando todo o resto falhou. Se o seu uso for necessário, é melhor empregar com calma e tranquilidade. Mesmo que signifique vitória, não é algo agradável. Aqueles que se alegram com a vitória desfrutam de matar. Aquele que se deleita em matar não será favorecido pelo povo e não trará harmonia ao mundo. É o antigo costume favorecer eventos felizes à esquerda, como representado por Yang, enquanto em ocasiões tristes favorece-se à direita, como representado por Yin. Quando este rito é aplicado no exército, o tenente-general toma o lugar da esquerda e o comandante em chefe toma o lugar da direita. Isso indica que a guerra é tratada como se fosse um serviço funerário, pois muitas vidas foram mortas e, portanto, devem ser lamentadas com tristeza. Portanto, embora uma vitória tenha sido conquistada, ela é tratada como um rito funerário. Capítulo 32. O tal universal não tem nome. Embora apareça na forma mais simples e possa parecer pequeno, é inferior a nada. Se os reis e marqueses pudessem seguir o grande tal, todos os seres atuariam como convidados e se submeteriam a eles. O céu e a terra estarão então em harmonia e descerão orvalho doce. As pessoas não exigirão comando e ordens, mas poderão tratar-se igualmente com paz. Quando o tal se manifesta, nomes foram dados para o propósito de distinção. Mas deve-se saber como alcançar a pureza original para evitar perigo e desastre. O tal existe no universo como os rios e riachos que levam ao oceano. Capítulo 33. Aquele que conhece as outras pessoas é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Superar os outros é forte. Superar a si mesmo é o poder da vontade. Aquele que está contente é rico. Aquele que é determinado tem a força da vontade. Aqueles que abraçam sua verdadeira natureza viverão muito. Aquele que é iluminado com a natureza original
embora morra fisicamente, está eternamente unido ao tal duradouro. Capítulo 34. O grande tal está sempre presente. Ele pode ajustar-se a tudo. Todas as coisas vivem por ele, e ele não as nega. Quando seu trabalho é realizado, ele não reivindica posse. Ele dá grande amor para nutrir todas as coisas e todas as vidas, mas não domina. O verdadeiro vazio do tal não tem desejos e pode parecer pequeno. No entanto, todas as coisas confiam suas vidas a ele, e ele não age como seu mestre. Isso pode ser reconhecido como o grande. Como um santo não se restringe com a grandeza, sua grandeza é realizada. Capítulo 35. Aquele que abraça o grande tal será o guia do mundo. Seguindo-o, o mundo não será prejudicado e será provido de paz e harmonia. Prazeres e iguarias só podem atrair passantes a ficarem temporariamente. O ensinamento do tal é simples, sem aparências extraordinárias. Não pode ser visto, não pode ser ouvido, não pode ser esgotado ou exaurido. Capítulo 36. Se o desejo ocultar o verdadeiro eu se manifestará ainda mais. Se o desejo enfraquecer o verdadeiro eu se fortalecerá ainda mais. Se o desejo abandonar o verdadeiro eu prosperará ainda mais. Se o desejo privar o verdadeiro eu dará ainda mais. Isso é conhecido como a natureza iluminada, que é sutil, mas profunda. A gentileza supera a força, e o manso supera o forte. Assim como os peixes vivem em águas profundas e não podem sobreviver após serem retirados das profundezas, e as armas poderosas de um país não devem ser exibidas, assim como a verdadeira natureza de alguém não pode ser revelada para ser vista. Capítulo 37. O tal eterno age de acordo com o caminho natural. Portanto, não há nada que ele não realize. Se reis e nobres puderem seguir sua verdadeira natureza e seguir o grande tal, todas as coisas serão reformadas naturalmente. Se durante o processo de reforma surgirem desejos, eu deverei superá-los com a simplicidade da natureza original. Com a simplicidade da natureza verdadeira, não haverá desejo. Sem desejo, a natureza original de alguém estará em paz, e o mundo estará naturalmente de acordo com o caminho certo. Capítulo 38. Um homem de virtude superior não tem consciência de ser virtuoso, portanto é verdadeiramente virtuoso. Um homem de virtude inferior atua com o propósito da virtude, portanto não é virtuoso. Um homem de virtude superior age sem ação e atua com sua verdadeira natureza. Um homem de virtude inferior age com esforço intencional. Um homem de bondade superior atua com um ato natural. Um homem de justiça superior atua com retidão e sentimentos pelos outros. Um homem de etiqueta superior atua de acordo com seu eu verdadeiro. Portanto, ninguém responde a ele afastando-se. Assim, quando o tal é perdido, há o T, virtude. Quando o T é perdido, há a humanidade. Quando a humanidade é perdida, há a justiça. Quando a justiça é perdida, há a etiqueta. A etiqueta torna-se prevalente quando as pessoas falham em ser sinceras e honestas. Assim, o caos começa. Uma pessoa de conhecimento e opinião própria será impedida da iluminação do tal. Assim, este é o começo da ignorância. Portanto, aquele que se cultiva com o tal abraça a natureza original e não se entrega à natureza sensual. Ele segue a unidade fundamental e não se entrega a prazeres sensoriais. Assim, abandone esses desejos e siga esta verdadeira essência do tal. Capítulo 39. No início, houve aqueles que alcançaram a unidade. O céu, ao alcançar a unidade, tornou-se claro. A terra, ao alcançar a unidade, tornou-se pacífica. O espírito, ao alcançar a unidade, tornou-se divino. A natureza verdadeira é como um vale vazio e, ao alcançar a unidade, tornou-se plenamente produtiva. Todas as coisas, ao alcançarem a unidade, tornaram-se vivas. Imperadores e nobrezas, ao alcançarem a unidade, podem trazer paz e prosperidade ao mundo. Todos estes são os resultados do alcance da unidade. O céu, sem clareza, racharia. A terra, sem paz, tremeria. O espírito, sem divindade, seria impotente. A natureza verdadeira, sem produtividade, resultaria na exaustão da vida. Todas as coisas, sem a essência da vida, pereceriam. Imperadores, sem a unidade para exaltá-los à nobreza, tropeçariam e cairiam. Assim, a honra baseia-se na humildade. O alto constrói seu fundamento sobre o baixo. Portanto, os reis e nobres chamam a si mesmos de a solidão,
o indigno e o sem virtude. Não é esta a razão pela qual baseiam sua honra na humildade? Assim, os altamente honrados não se consideram nobres e não desejam ser egocêntricos para pensar nobremente de si mesmos como uma peça de jade, nem pensar humildemente dos outros como um pedaço de pedra. Capítulo 40. Quando o tal está em ação, a natureza mundana de alguém pode ser revertida para a natureza verdadeira. A gentileza é a forma de aplicação do tal. Todas as coisas no mundo originam-se da manifestação do tal. A manifestação do tal é a forma do ser, que se origina do não ser do vazio, o grande tal. Capítulo 41. Quando um homem superior ouve falar do tal, ele se cultiva diligentemente. Quando um homem médio ouve falar do tal, ele fica duvidoso, vago e desistiria no meio do caminho. Quando um homem inferior ouve falar do tal, ele ri e pensa nele como tolo. Se o tal não fosse motivo de riso, não seria o grande tal. Assim, há um ditado tradicional: aquele que é iluminado com o tal pode parecer tolo. Aquele que está avançando no tal pode parecer recuar. O grande tal é simples e plano, podendo adaptar-se a todas as circunstâncias, embora possa parecer desigual e áspero. Um homem de virtude superior é como um vale vazio e receptivo. Um homem de inocência pode parecer estar em desonra. Um homem de grande virtude parece ser deficiente. Um homem que pratica o tal e alcança ativamente grandes méritos pode parecer gentil e manso. Um homem que segue seu eu verdadeiro pode parecer instável. A generosidade não tem ângulos ásperos. Grande conquista consome tempo e é lenta para se completar. Grande tom não tem som. O grande tal é sem forma, é invisível e não tem nome. Ele beneficia a todos e cumpre tudo. Capítulo 42. O tal dá a luz ao um. O um dá a luz ao dois. O dois dá a luz ao três. O três dá a luz a todas as coisas e a todos os seres. Todos os seres carregam a forma física negativa, que é representada por Yin, e abraçam a natureza verdadeira positiva, que é representada por Yang. Com a união destes dois, eles chegam a um estado de harmonia. Os homens detestam ser a solidão, o indigno e o sem virtude, mas os senhores e nobres chamam a si mesmos por esses nomes. Assim, as coisas são beneficiadas sendo humildes e danificadas pelo lucro. O que os antigos ensinaram, eu também ensinarei. Um homem de violência que está em desarmonia entre Yin e Yang, que são o corpo físico e o eu verdadeiro, morrerá de morte não natural. Este é o essencial do meu ensinamento. Capítulo 43. O mais suave de todas as coisas pode superar o mais duro de todas as coisas. Independentemente do ser ou do não ser, todos têm que retornar ao vazio vácuo para expressar sua gentileza. Assim, aprendi os benefícios das ações naturais sem desejos pessoais. Muito poucos podem entender o valor do ensinamento sem palavras e o ato devido do caminho natural. Capítulo 44. Fama e vida. Qual é a de intimidade? Vida e riqueza. Qual é a de importância? Ganhar um, mas perder o outro. Qual é o dano? Portanto, se os desejos de alguém são grandes, resultará em exaustão. O excesso de estoque resultará em pesada perda. Aquele que está contente não sofrerá desonra. Aquele que conhece sua verdadeira natureza não incorrerá em perigo. É desta forma que se pode durar muito. Capítulo 45. A grande conquista parece ser inadequada. No entanto, seu uso nunca é exaurido. A grande plenitude parece ser o vazio. No entanto, seu uso é ilimitado. A grande honestidade pode parecer ser acusada de erro. A grande maestria parece ser desajeitada. A grande eloquência pode parecer inarticulada. O movimento pode superar o frio. A tranquilidade pode superar o calor. Paz e calma é o caminho para guiar o mundo. Capítulo 46. Quando o mundo vive de acordo com o tal, cavalos de passeio finos podem ser aposentados de arar o campo. Quando o mundo falha em viver de acordo com o tal, até éguas grávidas são usadas como cavalos de guerra e foram forçadas a procriar no campo de batalha. O maior crime é ter desejo demais. O maior desastre é não encontrar contentamento. O maior erro é desejar a posse sem fim. Assim, quando alguém está gratificado com o autocontentamento, o verdadeiro contentamento pode então durar muito tempo. Capítulo 47. O tal existe no próprio eu verdadeiro de alguém. Ele não pode ser encontrado fora da verdadeira natureza de alguém. Portanto, não há necessidade de sair de casa para fazer uma jornada a fim de conhecer o mundo.
Não há necessidade de olhar para fora da janela para ver a natureza do tal. Quanto mais alguém se afasta do tal, menos será capaz de conhecer. Portanto, um santo é sábio para conhecer sem buscar por ele. Ele é sábio para entender sem vê-lo. Ele é sábio para realizar de acordo com o caminho natural. Capítulo 48. Na busca pelo conhecimento, aprende-se com o intelecto e os desejos. Portanto, o conhecimento de alguém se acumula dia após dia. Na busca pelo tal, alguém é iluminado com a verdadeira natureza. E assim, diminui diariamente os desejos e conhecimentos mundanos. A exaustão contínua dos desejos de alguém persiste até que se haja de acordo com o caminho natural. Agir sem intenção pessoal permite realizar todas as coisas. Portanto, para governar o mundo, deve-se agir naturalmente, sem desejos pessoais. Se alguém busca com esforço extremo, falhará em governar o mundo. Capítulo 49. O santo não tem mente fixa, ele considera o desejo do povo como seu próprio desejo. Ele é bondoso com o bondoso, ele também é bondoso com o maldoso. Esta é a verdadeira virtude da bondade. O santo confia naqueles que são confiáveis. Ele também confia naqueles que não são confiáveis. Esta é a verdadeira virtude da confiança. O santo conduz-se no mundo harmonizando-se com todos os seres para ser um. As pessoas mundanas, assim, olham para ele atentamente com seus olhos e ouvidos. E o santo trata o povo como uma mãe amorosa, que ama seus filhos incondicionalmente. Capítulo 50. Os homens entram neste mundo com a vida e deixam este mundo com a morte. Aqueles que trabalham duro para viver e pela longevidade compreendem 1/3 das pessoas. Aqueles que estão levando sua vida em direção à morte compreendem outro terço. Aqueles que vivem com indulgência em paixão e desejos prejudicarão sua vida e atrairão a morte. Isso compreende o último 1/3 das pessoas. Por que é assim? É porque os homens estão excessivamente preocupados com os prazeres da vida e, portanto, esgotam-se com o trabalho duro dos desejos de ganância. O sábio, que sabe como nutrir a vida com a natureza tal, quando viaja, não encontrará animais ferozes, como búfalos selvagens e tigres. Quando estiver engajado no campo de batalha, não será ferido pelas armas. Os chifres dos búfalos selvagens são impotentes contra ele. As garras dos tigres são inúteis contra ele. As armas não têm utilidade para ele. Por que assim? É porque o sábio segue o grande tal e cultiva-se de acordo. Assim, um homem do tal não perecerá. Capítulo 51. O tal dá à luz a todas as coisas. E o virtude, as nutre. A matéria as molda. O ambiente natural as amadurece. Portanto, todas as coisas seguem o tal e honram o Embora o tal mereça reverência e o mereça honra, eles não são exigidos por decreto, mas são um resultado do caminho da natureza. Assim, o tal dá vida a todos os seres, e o nutre, cresce, fomenta, desenvolve, amadurece, apoia e protege-os. O tal dá à luz a vida, e, no entanto, não reivindica posse. Ele dá apoio sem se apegar ao mérito. Ele amadurece-os, mas não assume o controle. Isso é chamado de Mystic Capítulo 52. O início do universo é o tal. Ele é a mãe de todos. Ao conhecer a mãe, conheceremos suas criações. Ao conhecer a criação de todas as vidas, pode-se então retornar à origem e permanecer pela mãe. É desta forma que, embora o corpo morra, a natureza espiritual não perecerá. Permanecer pela mãe do tal é vigiar o desejo sensorial de alguém e fechar as portas da tentação para evitar a busca externa. Assim, ao fazê-lo, a vida inteira de alguém pode ser preservada da exaustão e das dores. No entanto, se pelo contrário, alguém se entregar ao prazer do desejo e abrir a porta da tentação para buscar externamente, então a natureza verdadeira de alguém será perdida e, portanto, estará além do resgate. Aqueles que estão conscientes da essência da natureza original dizem-se iluminados. Aqueles que permanecem pela gentileza do tal dizem-se fortes. Aqueles que empregam a glória do tal e foram capazes de retornar à natureza verdadeira estão garantidos contra a angústia e dizem-se abraçar a natureza tal. Capítulo 53. Se eu tivesse o mínimo discernimento, viveria de acordo com o grande tal. Meu único medo é desviar-me do tal ao propagá-lo. O grande tal é suave e plano, mas as pessoas preferem os desvios tortuosos. Assim, o governo é corrompido com luxo e esplendor. O povo foi exaurido com o trabalho e deixou os campos serem desperdiçados e os celeiros esgotados.
Sob tais práticas, os oficiais usariam roupas finas, carregariam espadas afiadas e se entregariam a boa comida e bebidas. Eles anseiam com ganância em possuir grande riqueza. Disse que tal atitude comete o crime de roubo e certamente não é o caminho do tal. Capítulo 54. Aquele que se cultiva com o tal estabelece firmemente sua virtude. Ele se agarra fielmente à grande unidade e é honrado por gerações sucessivas. Cultivar a si mesmo com a unidade, o tal e a virtude é genuíno. Cultivar uma família com a unidade, o tal e a virtude é excedente. Cultivar uma aldeia inteira com a unidade, o tal e a virtude é duradouro. Cultivar uma nação inteira com a unidade, o tal e a virtude é luxuriante. Cultivar o mundo inteiro com a unidade, o tal e a virtude é universal. Assim, ao cultivar a si mesmo, ganha-se percepção da própria virtude verdadeira. Ao cultivar uma família, ganha-se percepção de uma família amorosa. Ao cultivar uma aldeia, ganha-se percepção de uma aldeia harmoniosa. Ao cultivar uma nação, ganha-se percepção dos extensos benefícios para o povo. Ao cultivar o mundo inteiro, ganha-se percepção da paz universal que abraça todos os seres. Como eu sei que o mundo é assim, é através deste caminho. Capítulo 55. Aquele que preserva o virtude em plenitude deve ser comparado a um bebê inocente. Assim, nenhum inseto venenoso o picará, nenhuma fera o atacará, nenhuma ave de rapina se lançará sobre ele. Ao governar a própria vida, aprenda com um bebê. Seus ossos são macios, seus tendões são tenros, mas seu aperto é firme. Sem conhecer a união de macho e fêmea, o órgão sexual do bebê se excita. Isso ocorre porque sua essência de vida é pura e completa. Chorando o dia todo, a voz do bebê não fica rouca. Tal é a harmonia perfeita. Conhecer a harmonia é chamado de eterno. Conhecer o eterno é chamado de iluminação. Proteger excessivamente a vida de alguém é chamado de mau presságio. Deixar a mente seguir o impulso emocional é chamado de compulsão. Quando as coisas atingem seu auge, começam a envelhecer e declinar. Esta é a vida que está diminuindo, a qual não alcançará a essência suprema. Capítulo 56. O sábio não fala. Aquele que fala não é sábio. Mantenha o silêncio e feche a boca. Mantenha guarda sobre seus órgãos sensoriais. Arredonde suas arestas. Desate o emaranhado. Harmonize-se com a glória. Misture-se com a humildade. Isso é chamado de unidade mística. Porque o sábio está unificado com todos e não tem distinção, não se pode chegar perto dele, nem se pode manter longe dele. Não se pode beneficiá-lo, nem se pode prejudicá-lo. Não se pode honrá-lo, nem se pode desonrá-lo. Portanto, ele é honrado pelo mundo inteiro. Capítulo 57. Governe uma nação com o princípio correto. Lute uma batalha com as táticas de surpresa. Governe o mundo com paz e esforço natural. Como eu sei que é assim? Pelo seguinte: quanto mais proibições são impostas às pessoas, mais pobres as pessoas se tornam. Quanto mais armas afiadas as pessoas possuem, maior é o caos no país. Quanto mais espertas e astutas as pessoas se tornam, mais assuntos incomuns ocorrem. Quanto mais leis e regulamentos existem, mais ladrões e bandidos aparecem. Assim o santo declara: eu ajo sem esforço com o caminho do tal. Assim as pessoas se transformam naturalmente. Eu amo a tranquilidade e a paz. Assim as pessoas seguem naturalmente o caminho certo. Eu não esgoto as pessoas com trabalho. Assim as pessoas são naturalmente ricas. Eu não tenho desejos pessoais. Assim as pessoas são naturalmente inocentes e simples. Capítulo 58. Quando o governo é apático, as pessoas são simples e sinceras. Quando o governo é complexo e rigoroso, as pessoas são astutas e causarão problemas. Calamidade é do que dependem as bênçãos. Nas bênçãos esconde-se a calamidade. Quem conhece o fim último do ciclo de calamidade e bênçãos? Não existe um princípio verdadeiro. O normal pode reverter e tornar-se incomum. O bom pode reverter e transformar-se em mal. Por muito tempo, de fato, o homem esteve sob tal ilusão. Portanto, o santo permanece pelo princípio firme e não se afasta dele. Ele é honesto e não mesquinho. Ele é íntegro e não rude. Ele é honrado e não eminente. Capítulo 59. Ao governar a própria vida e servir a natureza, não há nada melhor do que seguir o caminho da simplicidade. Simplicidade é restringir os próprios desejos. Restringir os próprios desejos é praticar a virtude do caminho da natureza. Ao praticar a virtude do caminho da natureza, alguém é capaz de realizar qualquer coisa.
Com a habilidade de realizar qualquer coisa, alguém pode alcançar o reino infinito. Ao alcançar o reino infinito, alguém pode então tornar-se um verdadeiro líder de uma nação. Governar uma nação com a lei da natureza é ser duradouro, e isso é considerado como uma base profunda e firme do Tao eterno. Capítulo 60. Governar uma grande nação é como fritar peixes pequenos. Quando são mexidos demais, quebram-se em pedaços. Guie o mundo com o Tao. Então os seres espirituais perderiam seu poder. De fato, não é que os seres espirituais tenham perdido seu poder, mas que seu poder espiritual não pode prejudicar as pessoas. Mas sim, que a natureza verdadeira do santo se harmonizou com o poder espiritual e, portanto, não causará dano. Como ambos não se prejudicam, eles se harmonizarão com a verdadeira virtude para abraçar a unidade Tao. Capítulo 61. Uma grande nação governa colocando-se em uma posição humilde, como os rios que fluem para as regiões baixas do oceano. Assim, as pessoas serão naturalmente fiéis ao seu país. A mãe natureza sempre permanece calma e quieta para superar a agitação. Ela assume a posição humilde para estar em paz. Assim, se uma grande nação pode se rebaixar para lidar com uma nação menor, então ela ganhará o coração do povo. E a nação menor se fundirá de bom grado com a grande nação. E se a nação menor puder se rebaixar para lidar com a grande nação, então ganhará a confiança e será acomodada como parte da grande nação. Portanto, seja para assumir uma posição humilde para vencer, ou assumir uma posição humilde para ser acomodado. A grande nação apenas deseja unir e abrigar todas as pessoas, enquanto a pequena nação apenas deseja ser parte da nação para servi-la. Agora que ambas receberam o que desejam, é apenas natural que a grande se coloque em uma posição humilde. Capítulo 62. O Tao é a maravilha de todas as criações. É um tesouro para aqueles que são bondosos. Também pode proteger aqueles que não são bondosos. Palavras do Tao podem beneficiar todas as pessoas. Sua ação pode guiar as pessoas a seguirem o caminho certo. Aqueles que se desviaram, o Tao Todo-Perdoador não os abandonará. Portanto, é melhor abraçar este precioso Tao do que ser coroado como reis ou nomeado como ministros ou possuir riqueza e cavalos finos. Então, por que os antigos valorizavam e honravam este Tao? É porque aqueles que buscam alcançarão, aqueles que ofenderam serão perdoados. Assim, é a maior honra no mundo. Capítulo 63. Haja sem desejo pessoal. Gerencie sem preocupação intencional. Deguste sem desejo pelo sabor. Tenha a mesma consideração pelo grande ou pequeno, abundante ou pouco, e recompense a maldade com bondade. Planeje para o difícil enquanto é fácil. Atue sobre o grande desde o início do minúsculo. Todos os assuntos difíceis devem ser cuidados quando são fáceis. Todas as grandes conquistas devem ser realizadas a partir das pequenas tarefas. Assim, um santo não se esforça para fazer algo grande, e como resultado, ele é capaz de realizar o grande. Aquele que faz promessas facilmente e raramente cumpre suas palavras. Aquele que constantemente considera as coisas como fáceis resultará em dificuldade. Portanto, o santo está ciente das dificuldades à frente e, portanto, é cauteloso ao gerenciar os assuntos, enquanto eles ainda são fáceis e pequenos, para evitar que resultem em problemas. Capítulo 64. É fácil preservar quando as coisas estão estáveis. É fácil planejar com antecedência quando as coisas ainda não ocorreram. Se alguém esperar até que o assunto tenha começado, então a situação é tão quebradiça quanto o gelo que racha facilmente e é frágil que se estilhaça facilmente. Tome ações antes que as coisas ocorram. Gerencie antes que as coisas saiam de ordem. Uma árvore enorme cresce de um pequeno broto. Um terraço de 9 andares de altura é construído a partir de montes de terra. Uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Aquele que age com desejo falhará. Aquele que tenta possuir, perderá. Portanto, o santo age sem esforço, e por isso não falha. Ele não está ansioso para possuir, e por isso não perde. A maioria das pessoas falha quando está perto da conclusão. Se alguém puder ser cauteloso do começo ao fim, então não falhará. Assim, um santo persegue o que as pessoas não perseguem. Ele não valoriza os objetos difíceis de obter. Ele aprende o que as pessoas não aprendem e evita as falhas para restaurar sua verdadeira natureza. Ele segue o curso da natureza para beneficiar todas as coisas e ousa não se desviar do caminho certo. Tao. Capítulo 65.
Os antigos cultivadores do tal não levavam as pessoas a adquirir conhecimento para serem astutas, mas para guiá-las a restaurar sua simplicidade e inocência. A razão pela qual as pessoas são difíceis de serem governadas é porque são espertas e espirituosas. Portanto, aquele que governa uma nação com táticas e astúcia causará dano ao país. Aquele que não governa com tais táticas é a bênção da nação. Conhecer estes dois princípios é conhecer a regra da natureza. Conhecer a regra da natureza é chamado de mystikte, virtude mística. O mystikte é profundo e abrangente. Ele pode guiar todas as coisas a retornarem à sua natureza original e, assim, a grande harmonia pode ser alcançada. Capítulo 66. A razão pela qual o rio e o oceano podem ser os senhores de todo o vale é porque estão localizados na posição humilde. Portanto, o santo humilha-se para servir a todas as pessoas, e ele lidera o povo, colocando-se por último em prol do bem-estar do povo. Assim, embora ele governe acima do povo, o povo não o sente como um fardo. Embora ele lidere à frente do povo, o povo não o sente como uma ameaça. Assim, o mundo o apoia sem objeção. Isso ocorre porque ele não contende, portanto, está acima de toda competição. Capítulo 67. O mundo inteiro diz que o tal que alcancei é tão grande que parece irreal. Porque é de fato tão grande assim parece irreal. Se fosse real, teria sido insignificantemente pequeno. Eu tenho 3 tesouros que guardo e protejo. O primeiro é a bondade. O segundo é a simplicidade. O terceiro é a humildade. Com bondade, pode-se ser corajoso. Com simplicidade, pode-se ser generoso. Com humildade, pode-se liderar para fornecer orientação. Agora, se alguém abandona a bondade e ainda tenta ser corajoso, se alguém abandona a simplicidade e ainda tenta ser generoso, se alguém abandona a humildade e ainda tenta liderar como orientação, ele está fadado a perecer. Aquele que luta uma batalha com bondade vencerá. Aquele que monta guarda com bondade estará seguro. Até a grande natureza o salvará e o protegerá com bondade. Capítulo 68. Um cultivador fiel do tal não usa a força. Um bom guerreiro não perde a paciência. Um grande conquistador não desafia os outros. Um bom líder é humilde. Isso é chamado de virtude da paz sem contenção. Isso também é considerado como competência para fazer bom uso do esforço das pessoas. Tal é considerado como o alcance da harmonia com a natureza. Tal é a unidade perfeita da natureza verdadeira. Capítulo 69. Na guerra, há um ditado sobre tal estratégia. Eu preferiria assumir uma posição defensiva do que fazer um movimento ofensivo inicial. Eu preferiria recuar um pé do que marchar à frente uma polegada. Tal é chamado de avançar sem avanço, derrotar sem força armada, lutar como se não houvesse inimigo, carregar armas como se não houvesse armas e, portanto, sem necessidade do uso de armas. Não há maior desastre do que subestimar o inimigo. Fazer isso pode custar a perda da vida valiosa de alguém. Portanto, quando 2 exércitos se envolvem em uma batalha, a parte que sente a tristeza de matar vencerá. Capítulo 70. Minhas palavras do tal são fáceis de entender e praticar. No entanto, o mundo não pode entendê-las nem praticá-las. Em minhas palavras do tal reside a verdade sutil. Em minhas ações reside o caminho do tal. Porque as pessoas não entendem isso, portanto não me entendem. Aqueles que me conhecem são poucos. Assim, a essência do tal parece ser mais honrosa e preciosa. Assim, um santo pode vestir-se com roupas comuns e grosseiras, mas tem um coração de gema com a verdadeira essência interior. Capítulo 71. Aquele que sabe o que as pessoas não sabem é uma pessoa de iluminação. Aquele que finge saber o que ignora está em erro. Aquele que está ciente do que não sabe, não estará em erro. Portanto, um santo é impecável, pois está ciente do que realmente sabe, e do que não sabe, portanto, é impecável. Capítulo 72. Quando as pessoas não respeitam a autoridade, haverá grande infortúnio. Não interfira na subsistência do povo, não despreze a vida deles, porque não há detestação contra o povo, portanto o povo não detesta a autoridade. O santo percebe sua verdadeira natureza e, portanto, não se distingue. Ele tem um senso de autorrespeito e assim não se exalta. Portanto, ele rejeita aqueles que são autodistinguidos e autoexaltados e permanece por estes que são autopercepção e autorrespeito. Capítulo 73.
Aquele que é corajoso em ser ousado, age de forma imprudente e será morto. Aquele que é corajoso, mas age com cautela e bondade, viverá. Destes dois, um é benéfico enquanto o outro é prejudicial. O que a natureza deseja, quem pode saber quais são as razões? Assim, o santo está ciente da sutileza e profundidade do caminho da natureza. Por isso, toma grande cautela ao praticá-lo. O tal da natureza não contende, mas vence facilmente. Não fala, mas sempre responde. Não convoca, mas todas as coisas se reúnem. Não contempla como se estivesse à vontade, mas todos os planos foram elaborados perfeitamente. A lei da natureza é como uma teia gigante, embora de malhas largas, nada pode escapar. Capítulo 74. Quando as pessoas não temem a morte, não adianta tentar ameaçá-las com a morte. Se as pessoas valorizam suas vidas, e aqueles que quebram a lei fossem executados, então quem ousaria cometer ato criminoso? A vida e a morte de todos os seres são lhe dadas pelo executor da natureza. Aqueles que substituem o executor da natureza para matar são como substituir o mestre carpinteiro para cortar a madeira. Aquele que substitui o mestre carpinteiro para cortar a madeira raramente não fere as próprias mãos. Capítulo 75. O povo passa fome porque o governante tributa excessivamente. O povo é difícil de ser governado porque o governante governa com desejo pessoal e estabelece leis demais para confundir o povo. Portanto, o povo é difícil de ser governado. O povo encara a morte levianamente porque o governante busca uma vida luxuosa e esgota o povo. Portanto, o povo encara a morte levianamente. Aquele que não valoriza sua vida com alto desejo realmente preza sua vida. Capítulo 76. Quando um homem está vivo, ele é macio e flexível. Quando morre, o corpo torna-se duro e rígido. Quando uma planta está viva, ela é macia e flexível. Quando está morta, torna-se seca e quebradiça. Portanto, duro e rígido levarão à morte. Macio e gentil levarão à vida. Assim, um exército forte com força rígida não vencerá. Uma árvore grossa e grande será cortada para seu uso. O grande e forte assumirá uma posição inferior. O macio e gentil assumirá uma posição superior. Capítulo 77. O tal da natureza é como esticar um arco. Quando o estiramento é muito alto, precisa ser pressionado para baixo. Quando o estiramento é muito baixo, precisa ser levantado alto. O excesso será reduzido, o deficiente será preenchido. O tal da natureza é reduzir o excessivo e preencher o insuficiente. O tal do homem, no entanto, é o contrário. Ele tira do necessitado para servir àqueles que já têm um excedente. Quem pode poupar seu excedente para servir ao mundo? Uma pessoa do tal. Assim, um santo age sem se apegar às conquistas. Ele realiza, mas não reivindica crédito. Ele não tem desejo de se distinguir. Capítulo 78. Não há nada neste mundo que seja mais macio e manso que a água. Mesmo aqueles que podem conquistar o forte e o duro ainda não são superiores à água. Nada pode substituí-la. Assim, o que é macio pode superar o forte. O que é gentil pode superar a força. Isso é conhecido pelo mundo. No entanto, as pessoas não conseguem colocá-lo em prática. Portanto, o santo disse o seguinte: aquele que pode assumir a desonra de uma nação é dito ser o mestre da nação. Aquele que pode suportar o infortúnio de uma nação é dito ser o governante do mundo. Palavras verdadeiras podem parecer o inverso das práticas mundanas. Capítulo 79. Quando um grande ressentimento resultou, mesmo que se tente reconciliar e fazer as pazes, certamente restará algum ressentimento remanescente. Assim, como pode isso ser considerado um bom acordo? Portanto, um santo cultiva-se com introspecção e autodisciplina sem culpar os outros por falhas. Isso é como o antigo costume que atua segurando a parte esquerda do registro como um devedor que nada exige dos outros. Assim, uma pessoa de virtude age como se fosse o devedor, e uma pessoa sem virtude age como se fosse o credor que exige apenas dos outros. O tal da natureza é impessoal, não abrindo exceção a ninguém. Ele sempre auxilia aqueles que são bondosos e virtuosos. Capítulo 80. Uma nação ideal é pequena e com poucas pessoas. Embora haja armas abundantes, não há necessidade de uso. Deixe o povo valorizar sua vida e não buscar fama e riqueza para que não tenham intenção de se mudar para lugares distantes. Embora haja barcos e carruagens, ninguém os andará. Embora haja armas e armaduras, não há ocasião para exibi-las.
Deixe o povo retornar à antiga vida simples, onde cordas com nós eram usadas para registrar cada evento. As pessoas desfrutariam então da comida simples, vestimenta simples e estariam contentes com uma vida simples. E viverão felizes com os costumes tradicionais. Vizinhos das nações avistam-se na distância próxima. Os latidos dos cães e o cantar dos galos podem ser ouvidos. No entanto, as pessoas estão tão contentes que desfrutam de sua vida sem nunca se visitarem. Capítulo 81. Palavras de verdade não são agradáveis. Palavras agradáveis não são verdadeiras. O sábio não discute. Aquele que discute não é sábio. Um homem sábio do tal conhece a verdade sutil e pode não ser instruído. Uma pessoa instruída é conhecedora, mas pode não conhecer a verdade sutil do tal. Um santo não possui nem acumula excedente para desejo pessoal. Quanto mais ele ajuda os outros, mais rica sua vida se torna. Quanto mais ele dá aos outros, mais ele recebe em troca. O tal da natureza beneficia e não prejudica. O caminho de um santo é agir naturalmente sem contenção. Gratidão a todos que assistiram até aqui, humanos encarnados e desencarnados, mas também às demais estirpes de incontáveis níveis e universos que acompanham estes assuntos. Lembrando que o que sai de um ser sempre volta para ele. Então fazer o bem no presente definirá no seu futuro aquilo que você foi no passado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe estas gotas de orvalho dionisíaco. Estejamos em paz e até breve.